CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está começando o CBN Universidade aqui na 103.5. Um ótimo sábado para todos vocês que nos acompanham neste 1º de dezembro de 2018. Chegamos ao último mês do ano e vamos de notícias aqui no programa que é produzido por estudantes dos cursos de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG. No CBN Universidade de hoje vamos falar sobre o ProEnem, o cursinho promovido pela Universidade Estadual da Paraíba para ajudar estudantes da rede pública a ingressarem na universidade. O curso é voltado exclusivamente para alunos da rede pública do ensino médio, aqui na Paraíba. Repetindo, que concluíram ou que estejam concluindo o ensino médio. As aulas são ministradas por alunos de vários cursos de licenciatura da UEPB. Vamos mostrar também exemplos de pessoas com deficiências que superam as limitações e estudam na graduação em busca do diploma. E ainda o Núcleo de Educação Especial da UEPB, que garante tutoria para os alunos com deficiência. Então, assim que eles entram, a gente mais ou menos já tem esse panorama, a gente já consegue identificar os alunos com deficiência. Tem também as informações sobre o último dia do Comunicurtas, o Festival Audiovisual de Campina Grande. Hoje é a noite de premiação dos vencedores. E ainda o direito à educação, na coluna de Luciano Nascimento. O direito constitucional à educação é uma ferramenta irrenunciável para o desenvolvimento humano. Fica ligado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. Gente, só lembrando que as inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Campina Grande ainda podem ser feitas até a próxima quinta-feira, dia 6 de dezembro. O concurso está sendo organizado pela Comissão Permanente de Concursos da UEPB, a CPCOM. A taxa de inscrição é de R$ 60 para os cargos de nível fundamental e R$ 80 para os cargos de nível médio. E os candidatos devem se inscrever diretamente no site da CPCOM, o cpcom.uepb.edu.br. Vou repetir para você, cpcom.uepb.edu.br. Em caso de dúvida, os interessados podem entrar em contato diretamente com a organização do concurso, através dos telefones 3315-3368 ou então o 3315-3405. Ainda dá tempo, garanta a sua inscrição. O acesso à universidade pública, gratuita, ainda é um sonho de muitos jovens brasileiros que enfrentam dificuldades para poder realizá-lo. Mas no estado da Paraíba, essa é uma realidade diferente e vem mudando ao longo dos anos. E aos poucos, mais estudantes carentes conseguem ingressar na universidade, cursar uma graduação e conseguir o diploma de curso superior. E você sabia que há cerca de 20 anos a Universidade Estadual da Paraíba oferece aulas preparatórias para os estudantes de escolas públicas que estão se preparando para o Enem? O trabalho nasceu com o nome de Preveste UEPB e já permitiu que centenas de estudantes chegassem à universidade, pois milhares de alunos já passaram pelo cursinho que hoje é denominado de ProEnem. Tudo é oferecido gratuitamente pela UEPB. As aulas são ministradas no prédio do Centro de Ciências Jurídicas, localizado na rua Coronel Salvino Figueiredo, número 172, no centro de Campina Grande. E quem traz mais informações sobre o cursinho é o repórter Joalisson Sebastião. Vamos ouvir. O programa ProEnem da Universidade Estadual da Paraíba começou como um projeto de extensão nos anos 90, que preparava estudantes para o então vestibular. Agora funciona como um projeto de ensino para o novo modelo de ingresso ao ensino superior no Brasil. O principal objetivo do ProEnem é a preparação de alunos do ensino médio da rede pública para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como explica o professor Faustino Moura Neto, que é coordenador do programa. O curso é voltado exclusivamente para alunos da rede pública do ensino médio, aqui na Paraíba. Repetindo, que concluíram ou que estejam concluindo o ensino médio. As aulas são ministradas por alunos de vários cursos de licenciatura da UEPB. Como aqui em Campina Grande, a UEPB tem uma quantidade expressiva de cursos de licenciatura que atende a todos aqueles conteúdos solicitados pelo Enem, então a gente consegue ter
professores, né, monitores, que lecionam todos esses conteúdos que o Enem solicita, que são alunos que estão, na maioria das vezes, do meio para o fim do curso de licenciatura, ou que até já concluíram o curso e lecionam, né, no Enem. As aulas são ministradas pelos alunos da graduação dos cursos da UEPB de segunda a quinta, nos turnos manhã e tarde, e no sábado, só pela manhã. O programa é totalmente gratuito e funciona no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, próximo ao Açude Velho. Além de Campina Grande, os estudantes das cidades vizinhas também podem participar do ProEnem. O professor do Departamento de Geografia da Universidade Estadual da Paraíba, Faustino Moura Neto, falou como os interessados podem se inscrever no programa. Todos os anos, no mês de fevereiro, a gente não tem uma data específica, mas isso ocorre todos os meses de fevereiro. A gente publica um edital na página da UEPB, anunciando que o período de inscrição para quem quiser estudar no curso, né? Com essas vagas que a gente normalmente oferece, entre 600 e 700 vagas inicialmente. Mas, toda certeza, agora em 2019, não tem uma data específica, mas no mês de fevereiro a gente deve estar lançando o edital. Desde que começou a oferecer preparação para o ingresso à graduação, o cursinho da UEPB já atendeu milhares de estudantes da rede pública. As inscrições para novas turmas devem ser abertas no início do próximo ano. Joalisson Sebastião, para o CBN Universidade. Obrigada, Joalisson. E se você ficou interessado, só reforçando que as inscrições para as próximas turmas devem começar no mês de fevereiro de 2019. A expectativa é que sejam abertas entre 600 e 700 vagas para novos alunos. Então fica ligado no site da UEPB que outras informações serão divulgadas no www.uepb.edu.br. E o direito à educação é justamente o tema de hoje da coluna do professor Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Olá, Carol, ouvintes da CBN Campina Grande, 103,5 FM. Esse tema da educação, ou do acesso à educação, ele é primeiramente uma previsão constitucional, portanto, ele nasce como norma constitucional, como norma superior, inclusive, de organização e funcionalidade da sociedade. Não nasce como uma lei federal infraconstitucional. E essa norma constitucional, que prescreve sobre o direito à educação e também constrói as regras do acesso à educação, se traduz por, primeiro, um dever do Estado e da família e um direito do ser humano. Portanto, o Estado e a família são responsáveis pelo processo educacional dos seres humanos que compõem a sociedade. Portanto, o Estado pode responder juridicamente na omissão da construção, do acesso e da efetividade desse direito à educação, desse direito constitucional à educação. Porque ele se traduz como um direito fundamental de toda e qualquer pessoa. O direito fundamental a se educar no sentido de se tornar uma pessoa humana com olhares diversos sobre o mundo, com capacidades de exercício de ofício, ou seja, de exercer um trabalho e conseguir a sua subsistência. Enfim, o direito constitucional à educação é uma ferramenta irrenunciável para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da pessoa humana. Todo ser humano necessita de educação. E aqui não é a educação, e aí é a minha posição do ponto de vista das construções das teses nas ciências sociais, a educação não seria exatamente uma questão de liberdade, como o educador ou como vários teóricos da educação assim preceitua. Na nossa ideia, a educação é o instrumento pelo qual você constrói civilidade. As pessoas se tornam civis com a educação. Não quer dizer que você se torne livre, como o pensamento majoritário assim apregoa. Penso que a educação tem uma estrutura para contribuir na nossa construção de civilidade consigo próprio e fundamentalmente com o outro. Ou seja, a educação constrói aquilo que nós podemos chamar de a construção do resguardo dell'altro, ou seja, a capacidade de construirmos a ideia de que é necessário observar o olhar do outro, ou observar muitas vezes a vida, as relações sociais, as relações humanas pelo olhar do outro. Isto nós chamamos de um dos modelos de civilidade. E sem educação, isto provavelmente não acontece, não se realiza, não se efetiva. E, portanto, para falar de educação, no momento em que ela se torna, esta palavra educação, um mote nesse modelo de sociedade que ora se pregoa uma escola sem partido, ou então uma escola sem censura, ou então uma educação doutrinadora, ou um ensino doutrinador, penso que
a estrada para o acesso e a efetividade da educação não é exatamente essa. Penso que nesse modelo de sociedade, de uma sociedade com um pluralismo tão complexo, com uma diversidade tão difícil de ser observada do ponto de vista de se construir efetividade ou efetivação dessa diversidade, o que se faz necessário é construir a educação por uma sociologia das matrizes educacionais, ou seja, uma metodologia que dentro da sociologia possa reunir as matrizes educacionais e colocá-las todas numa mesma direção e colocá-las todas umas olhando para as outras e assim podermos construir esse modelo de sociedade ou aperfeiçoar esse modelo de sociedade tão complexo que se apresenta nessa face da modernidade. Portanto, apregoamos de uma necessidade e uma exigência de uma sociologia das matrizes da educação e não apenas a educação A ou a educação B, com ou sem partido, com ou sem censura, mas por uma sociologia da educação. Agora a gente faz um pequeno intervalo no CBN Universidade. Na volta, o nosso assunto é o meio ambiente e as ações da UEPB por um mundo mais sustentável. Ainda hoje vamos falar sobre o projeto de tutoria da universidade que garante acompanhamento para estudantes com algum tipo de deficiência e os detalhes da noite de premiação do Comunicurtas, o Festival Audiovisual de Campina Grande que termina hoje aqui na cidade. E você pode participar para conhecer os melhores da produção cinematográfica paraibana e nacional. É um instante só, eu volto já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Olá, voltamos para o segundo bloco do CBN Universidade de hoje. O programa produzido por estudantes do curso de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG. Todo sábado aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca a notícia. E vamos de mais informação? Segundo dados do IBGE, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, por ano são coletados cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos no país. Apenas 1 ou 2% do que é produzido passa por processo de reciclagem. Em Campina Grande, a média é de 500 toneladas de lixo coletado por dia. Essa informação é do Serviço de Coleta do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal de Campina Grande. E todo esse material é levado para um aterro sanitário no bairro do Estreito. O repórter João Moraes, da Universidade Federal de Campina Grande, conversou com alguns professores do Departamento de Engenharia da UFCG para saber sobre o funcionamento do aterro. Vamos ouvir na reportagem. Desde 2010, a Lei de número 12.305 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamenta a gestão dos resíduos com o intuito de diminuir os efeitos da poluição como um todo. Além disso, estabelece estratégias para a geração de emprego e renda a partir do que é descartado pelo homem. A legislação garante ainda a diferenciação entre resíduo, que é um material que pode ser reaproveitado como garrafas PET e papelão, e o que é o rejeito, elemento que não tem a possibilidade de reaproveitamento. Em Campina Grande, o lixo coletado é encaminhado para o aterro sanitário. Por dia, a média é de 500 toneladas. A estrutura do aterro é particular e garante o descarte correto dos resíduos sólidos da cidade, o que antes, há alguns anos, era depositado a céu aberto no antigo lixão, às margens da BR. Mas você sabe qual é a diferença entre lixão e aterro sanitário? Quem explica pra gente é a engenheira e professora da UFCG, Verusca Escarião. As diferenças básicas com relação a lixão e aterro sanitário é que o lixão é uma forma de disposição que é feita no solo de forma inadequada, onde existem riscos de contaminação do próprio solo e subsolo, das águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, como também do próprio ar. No caso do aterro sanitário, a diferença básica é uma obra de engenharia como qualquer outra, depende de um projeto, depende de uma equipe técnica capacitada para realizar esse projeto, como também pelo fato de ser uma obra de cunho ambiental, também exige as licenças, licença prévia, licença de instalação, licença de operação do aterro e também o seu monitoramento, tanto ambiental quanto um monitoramento geotécnico. O aterro sanitário que recebe o resíduo sólido de Campina Grande está localizado na comunidade do Estreito. Os padrões de atuação do aterro são monitorados através de uma parceria entre o Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande, Parque Tecnológico e a empresa Ecosolo
responsável pelo aterro. Para o professor Dr. Márcio Camargo de Melo, do Departamento de Engenharia Agrícola da UFCG, o aterro está livre de contaminação e outras pesquisas são feitas no local. Nós verificamos através de inúmeros dados monitorados, captados no aterro, que não há contaminação nem das águas superficiais, nem das águas subterrâneas e nem do ar, pelo menos no entorno do aterro. E nós estamos agora fazendo um estudo da avifauna, que compreende a região onde está inserido o aterro. A princípio, não há contaminação com relação a essas aves, ou seja, o ar no qual se desloca ou as correntes de ventos que se deslocam pelo aterro, não existe uma contaminação significativa, pelo menos não foi observado isso. Com relação aos líquidos lixiviados, que eles advêm do processo biodegradativo dos resíduos, nós também fizemos análise e esse líquido ele é tratado no próprio aterro. Então, também ele não contamina as fontes de águas próximas e nem subterrâneas, porque também existe todo um processo de cobertura do solo no qual essas lagoas estão. Então ele não passa, ele não migra para as camadas adjacentes, ou seja, as camadas de solos abaixo dessas lagoas de tratamento de lixiviado. E com relação aos solos também. Por quê? Porque todo resíduo ele é confinado. Como não há migração de lixiviados do aterro para o subsolo, não há contaminação no solo. O aterro é monitorado tecnicamente através de análises dos líquidos sólidos e gasosos produzidos durante o funcionamento, como detalha a professora Verusca Escarião. O monitoramento dos líquidos, ele compõe as águas do entorno do aterro, bem como as águas subterrâneas, os líquidos que são chamados lixiviados ou popularmente conhecido como chorume. Esses líquidos são monitorados tanto na própria célula como também nas lagoas para tratamento desse lixiviado. Além do monitoramento dos líquidos, existe o monitoramento dos sólidos, que compreende os solos que são utilizados para impermeabilizar a base do aterro, as camadas intermediárias, bem como a camada de cobertura de solo compactado. Além dos solos, é monitorado a própria massa de resíduo, tanto sob aspectos mecânicos, que envolve a estabilidade daquele aterro, que a gente chama de estabilidade de taludes, é feito esse monitoramento, envolvendo também o monitoramento dos deslocamentos, tanto verticais quanto horizontais, da massa de resíduos, como também os aspectos biodegradativos daquela massa de resíduos ali depositada. Além disso, é feito também o monitoramento dos gases, que envolve os gases que saem pelos drenos das células do aterro, bem como das emissões fugitivas que saem pela camada de cobertura de solo compactado. De acordo com engenheiros da Universidade Federal de Campina Grande, o espaço foi construído em local adequado, o que garante que seja operacionalizado de acordo com os órgãos ambientais nacionais e internacionais. O modelo de aterro implantado pela empresa aqui em Campina Grande vem sendo seguido como referência em outras cidades da região. João Moraes para o CBN Universidade. Obrigada, João. E quando a gente fala em lixo, logo pensamos em entulho, água parada, ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Pois é, a guerra contra o mosquito listradinho tem que ser intensa todo dia. E na Universidade Estadual da Paraíba, uma pesquisa está sendo feita para avaliar a resistência do Aedes aos inseticidas. A reportagem é da Vanessa Garcia. O Laboratório de Entomologia Médica e Molecular da UEPB pesquisa o Aedes aegypti há mais de 10 anos. Desde 2016, o grupo estuda os aspectos biológicos do mosquito para avaliar a evolução da resistência dele aos inseticidas. Os insetos usados na pesquisa foram coletados em campo através de armadilhas, como explica o professor Walter Fabrício, doutor em medicina tropical pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e coordenador da pesquisa. As armadilhas são fornecidas ao proprietário das residências durante visita de estagiários do curso de graduação em Ciências Biológicas da UEPB, e essas armadilhas são mantidas na parte externa das residências durante 4 dias. Após a coleta do material nas residências, os ovos são mantidos no laboratório até a emergência dos adultos. Uma vez nós temos os adultos, o material genético desses indivíduos é isolado e o DNA deles sequenciado, para que assim possamos identificar as variações genéticas associadas no sítio de ligação
aplicação dos inseticidas. As amostras foram capturadas em 12 municípios paraibanos, do litoral ao sertão, de outros 5 estados do Nordeste e até mosquito do exterior está sendo estudado. A nível internacional, nós também estamos investigando amostras da Arábia Saudita, do Caribe, da América Central e América do Sul, uma vez que o mecanismo de resistência entre as populações podem diferir, de forma que o nível de resistência tanto local, regional como internacional, podem diferir entre as populações do mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o transmissor de uma série de doenças como a dengue, chikungunya, zika e febre amarela. O mosquito ainda está sendo relacionado a vários casos de microcefalia em recém-nascidos. O inseto tem coloração preta com pequenas manchas e listras pelo corpo. A pesquisa envolve vários estudantes do curso de biologia. Evaldo Farias, do 5º período, fala sobre a importância em fazer parte do projeto. Uma experiência bastante positiva e trabalhosa, mas que eu considero importante para nós que estamos nesse período de graduação. Eu participo do projeto desde o primeiro ano do curso e acho que é essencial para a minha formação profissional. De acordo com a pesquisa, ele está cada vez mais resistente à fórmula atual dos inseticidas. Como ainda não há remédio ou vacinas para curar as doenças provocadas pelo Aedes, a melhor forma de combater é erradicando o mosquito. A primeira etapa da pesquisa deve ser concluída até o fim desse ano, mas o estudo completo só será fechado ao longo de 4 anos. E a ideia é que, a partir dos levantamentos que estão sendo feitos, possa ser fabricado um inseticida que obtenha mais resultados no combate ao mosquito, transmissor de várias doenças. Estudos como o nosso e outros estudos têm demonstrado um aumento na resistência do Aedes aegypti aos inseticidas. Os resultados dos nossos projetos fornecem informações fundamentais para identificar populações resistentes e os mecanismos que aumentam a sobrevivência dos mosquitos. A partir dessas informações, nós podemos fazer recomendações às secretarias de saúde, sugerindo quais inseticidas podem ser utilizados para que a ação de controle seja mais eficiente, ou seja, resulte em maior mortalidade dos mosquitos. Pesquisa como esta, que está sendo desenvolvida nos laboratórios da Universidade Estadual da Paraíba, certamente vão garantir aprendizado para os alunos e melhorias para a saúde pública mundial. Vanessa Garcia, para o CBN Universidade. Obrigada, Vanessa. E como ouvimos na reportagem, a pesquisa ainda dura uns 4 anos. Então, até que se chegue a um inseticida mais eficaz contra o Aedes, é preciso que cada morador faça a sua parte, não criando ambiente propício para que o mosquito se reproduza. Então, vamos ficar alerta com água parada em pneus, latinhas, vasos de planta. Diga não ao mosquito. E agora o CBN Universidade faz mais uma pequena pausa, mas fica ligadinho na CBN Campina Grande que já a gente volta para falar sobre inclusão e o projeto de tutoria desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba. Ficou curioso? Então segura um pouquinho que a gente volta já. Agora é hora do repórter CBN. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje, dia 1º de dezembro de 2018. E o nosso assunto agora é inclusão. É que a Universidade Estadual da Paraíba tem o Núcleo de Atenção Especial, que é vinculado ao Departamento de Educação da Universidade, que garante o acompanhamento e a inclusão de alunos com deficiência. E na UEPB tem vários estudantes da graduação com necessidades especiais. Esses alunos recebem o auxílio de um tutor, que pode ser ele, um intérprete de Libras ou um leitor para pessoas cegas, por exemplo. Emanuele Carvalho conta pra gente 2 histórias. Vamos ouvir os exemplos de Eliane Rocha, estudante de Pedagogia, e André Carvalho, do curso de Biologia. O estudante André Carvalho é acompanhado por Paulo Vidal. Os dois não estudam na mesma turma, nem sequer no mesmo curso, como determina as regras da tutoria. O que os uniu nesse processo foi que Paulo, aluno do mestrado de Ciências e Educação Matemática, tem em casa o irmão mais novo com autismo. Aí, na hora da seleção para ser tutor de um aluno do curso de Biologia que tenha síndrome de Asperger, o quesito experiência com o autismo foi preponderante para ocupar a vaga de tutor. O irmão mais novo, ele é autista, né? Transtorno do espectro autista. E aí o professor Eduardo Onofre, né, que é o meu orientador atualmente, ele falou do caso do André, que o departamento de biologia estava atrás de um tutor, né, para o André. Não havia nenhum aparecido questão da seleção, né, como o programa de tutoria ele faz essas solicitações, né, para os alunos com alguma necessidade aqui da instituição.
Então, acabou que, né, devido a essa questão de não ter o tutor, né, e eu já ter essa experiência, uma experiência longa com autismo, eu acabei sendo, né, solicitado pelo professor para, né, estar com o André. Esta também é a realidade de Eliane Rocha, que é deficiente visual e já está concluindo o curso de Pedagogia na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Durante a graduação, ela teve o apoio de uma tutora, o que para a estudante a ajudou a compreender os conteúdos passados em sala de aula. O tutor auxilia nas atividades pedagógicas, científicas e nos trabalhos teóricos e práticos da graduação. Além de auxiliar, quem se dispõe a dar assistência às pessoas com deficiência também aprende através das trocas de conhecimentos com os tutorandos. Nelly Gonçalves é quem acompanha o dia a dia acadêmico de Eliane. Para ela, a atividade é mais do que necessária para os alunos com deficiência. É uma relação muito boa. Eliane, ela é muito inteligente mesmo. Não é tímida, ao contrário de mim, que eu sou um pouquinho, ela não. Ela se desenvolve, ela interage. Na sala, a gente sempre conversava, né? Em relação às atividades. Sempre foi uma interação muito boa e também na nossa amizade pessoal. Nós somos grandes amigas, posso dizer assim. A gente se junta na semana, a gente está terminando o TCC. Antes, auxiliava ela na sala de aula, com leituras de textos, gravação, mandava gravação pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou também eu enviava textos pelo e-mail, e aí o celular dela tinha um programa que lia, e assim, tanto na sala de aula quanto fora, eu realizo essas atividades com ela. É muito importante porque o tutor ele serve para auxiliar, né? Ele não realiza as tarefas para o aluno com a necessidade educativa, mas ele auxilia. Então, sem o tutor, fica difícil do aluno realizar algumas atividades. Com a tutoria, André percebeu que houve melhorias no seu aprendizado. Meu desempenho melhorou muito com o programa de tutoria e dessas revisões que eu e Paulo fazemos juntos. Eu sei que eu não sou o único nessa faculdade que tem necessidades especiais para aprender, então eu acredito que todo mundo que todos aqueles que estão com problemas para alguma disciplina deveriam procurar um tutor e experimentar esse programa de tutoria, porque pode ajudá-los como me ajudou, ou talvez ainda melhor do que eu. O tutor Paulo Vidal explica como é feito o acompanhamento de André. A gente faz um acompanhamento completo de cada disciplina, ele faz resumos, então eu busco analisar cada um desses resumos, ver como ele está distribuindo os conteúdos, né? Ele faz muitas anotações e repete essas anotações. O André, ele tem uma capacidade muito boa de absorver os conteúdos, ele consegue aprender a partir da escrita. Então, eu percebi isso no primeiro semestre que a gente teve junto e eu meio que tentei aprimorar isso junto com ele. Então, nas oportunidades que a gente teve de se encontrar, eu também busco, de vez em quando, estar na sala de aula também. Não é sempre que eu posso, porque a rotina do mestrado também é outra, né? O programa de tutoria, ele, né, num dos pontos do edital, inclusive, ele pede que o aluno ele seja colega, ele esteja em sala de aula com a pessoa com deficiência. Então, a gente busca desenvolver as atividades, né, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Agora, né, com esse segundo semestre, a gente vem nesses dias, quinta ou sexta-feira. Eu venho ao máximo para a gente, na disciplina de cálculo, agora ele está com uma disciplina que envolve alguns cálculos, a gente está junto trabalhando isso. Porque não só no caso do André, como existem outros autistas que eles têm uma dificuldade com a raciocínio lógico matemático também. Então, a gente busca organizar nossos dias ao longo da semana, quando os dois, né, têm os horários disponíveis. Esse método de estudo por anotações foi o que ajudou na aprendizagem de André. Essa função de tutor é muito importante, pois antes eu tinha uma dificuldade muito maior com relação aos meus estudos, principalmente em matérias como tese que envolvendo vendo anatomias e cálculos. Inclusive, então, quando eu comecei a estudar por anotações, em vez de só fazer atividades e ler, eu comecei a ter um melhor desempenho. E Paulo, revisando as minhas anotações e complementando elas, me ajudou muito também. Ele também me ensina muito com cálculos e a como fazer cálculos melhores e usar melhor a calculadora científica, o que tem melhorado meu desempenho nos últimas avaliações do último semestre. O programa de tutoria da UEPB faz parte do Núcleo de Educação Especial
e conta com cerca de 20 alunos de graduação que têm o acompanhamento do tutor. A ideia é que o aluno que auxilia faça o mesmo curso do tutorando. Os tutores selecionados recebem uma bolsa mensal e um certificado de atividade. O apoio do programa de tutoria especial possibilita o desenvolvimento do estudante de acordo com as necessidades especiais acadêmicas. Emanuele Carvalho para o CBN Universidade. Obrigada, Emanuele. Que bonito esses dois exemplos, não é? E o Núcleo de Atenção Especial da UEPB é coordenado pelo professor Eduardo Onofre. A produção do CBN Universidade foi conversar com ele para entender e saber como é feita a seleção dos alunos com necessidades especiais na instituição. Vamos ouvir o professor Eduardo Onofre. Todo início de semestre a gente liga para as coordenações dos cursos, né, para saber se teve algum aluno com deficiência que foi matriculado, né. No processo seletivo, para eles entrarem aqui também na universidade, eles também já falam se tem alguma necessidade educacional especial. Então, se eles forem cegos, então ele fala se quer que a prova seja em braille, como seja essa seleção. Não é? Então, assim que eles entram, a gente mais ou menos já tem esse panorama, né? A gente já consegue identificar os alunos com deficiência. E para reforçar, a gente liga para a coordenação do curso, para saber se eles fizeram a matrícula, se eles estão lá. E assim que a gente sabe, então a gente vai até as coordenações, pega o contato desse aluno, se comunica com esse aluno e a gente esclarece o atendimento que a gente oferece para esses alunos, né? Muitos alunos, às vezes, eles procuram a gente antes, porque eles já sabem da existência do núcleo, então eles já sabem, olha, um colega meu falou da existência, então no dia de matrícula, eles já vêm aqui no núcleo, então eles já chegam até o núcleo, já dizendo que um colega, que ele já soube da existência do núcleo e vem procurar nosso sistema aqui. O professor Eduardo Onofre explicou ainda em quais são os casos em que a UEPB disponibiliza o serviço de tutoria. Escuta aí o que ele tem a dizer. A tutoria da UEPB ela é vinculada à Pró-Reitoria Estudantil, não é? Então, a Pró-Reitoria Estudantil, a gente vai ver quais são os alunos com deficiência que precisam de um atendimento educacional especializado, né? Que seria um atendimento educacional individualizado. Porque, na verdade, nem todo aluno com deficiência precisa de um atendimento educacional especializado, né? Então, assim, a gente vê, temos muitos alunos com deficiência física, né? Mas eles conseguem escrever, digitar no computador. Então, a UEPB para os alunos, fez o quê? Né? Nós temos aqui em torno de 8 cadeiras motorizadas, né? Então, temos alunos aqui que fazem uso da cadeira motorizada, são alunos com deficiência física, mas não precisam, né, de um trabalho pedagógico individualizado. Então, não é o aluno ter uma deficiência que ele é um aluno da educação especial, né, que é o aluno com necessidades educacionais especiais e que precisam de um trabalho individualizado, né? Então, o trabalho de tutoria é um trabalho individualizado, né, onde um aluno, um colega deste aluno com deficiência, que precisam desse trabalho, acompanha esse aluno nas atividades, né? Então, temos aqui o Saulo, da Geografia, que tem paralisia cerebral. O Saulo, ele não consegue digitar. Ele tem um problema na coordenação motora fina. Os alunos com paralisia cerebral, eles têm comprometimento, né, na coordenação motora fina. Então, o Saulo ele usa a cadeira motorizada, que a UEPB disponibiliza, e também ele faz parte também desse projeto de tutoria, porque ele tem que ter alguém para digitar para ele, para copiar em sala de aula, né? Então, ele para copiar algumas atividades, né? Nós temos também outro aluno também de jornalismo, que teve paralisia cerebral, que também tem um tutor que acompanha ele para digitar seus trabalhos, para copiar suas atividades, não é? No aluno cego também temos aquele tutor que nos ajuda aqui no núcleo a escanear o material para a gente transformar em braille, nos ajuda a escanear o material para a gente também transformar em áudio, não é? Acessível através do sistema sonoro do computador. E o aluno também, o tutor do aluno cego também acompanha também esse aluno nas suas atividades, né? Então, a tutoria especial, ela é preferencialmente um aluno da mesma turma, né, que esteja no mesmo ano, que o aluno com deficiência, que precise desse serviço esteja. Então, geralmente, eles são da mesma turma, do mesmo ano.
Você ouviu aí a fala do professor Eduardo Onofre, que é coordenador do núcleo. E além das atividades para alunos da graduação, o núcleo atua também na pós-graduação, através de especialização em educação especial, que foi aberta recentemente. Bacana, não é? O Núcleo de Educação Especial funciona no 3º andar da Central de Integração Acadêmica, a CIA, no Campus 1, em Campina Grande. O telefone para contato é o 3344-5335. Vou repetir, 3344-5335. Agora é hora de mais um intervalo aqui no CBN Universidade. E na volta a gente traz informação sobre a noite de premiação do Comunicurtas, que termina hoje aqui em Campina Grande. E ainda tem cultura e informação para você. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e hoje à noite tem a premiação dos vencedores da 13ª edição do Festival Audiovisual Comunicurtas. O festival, que começou na última terça-feira, dia 27 de novembro, termina hoje com a cerimônia onde serão conhecidos os melhores filmes, atores, diretores, roteiristas, entre outros os que se inscreveram para o festival. A noite de premiação está prevista para começar às 7 horas no Cine Teatro São José. A entrada é gratuita e depois dos prêmios ainda tem programação cultural. Então aproveita e vai conferir o último dia do Comunicurtas, porque depois de hoje, só em 2019. E agora eu recebo aqui no CBN Universidade o organizador do 2º seminário do Grupo de Estudos de Literatura e Crítica Contemporâneas, Formas do Literário, Vivências da Escritura, o professor Vanderlan Alves. O evento acontece na próxima quinta e sexta-feira, dias 6 e 7, e faz uma homenagem a Marielle Franco. Professor, bem-vindo ao CBN Universidade. Qual é o papel da literatura contemporânea e por que é tão importante discutir a função da literatura, como vai acontecer no evento? Bom dia, em primeiro lugar agradeço o convite. A literatura, na complexidade da sua linguagem, nas relações simbólicas com diversas esferas da vida, passando pela cultura, o econômico, nos coloca em relação de tensão direta com uma série de eventos da nossa vida, do nosso meio. E, no nosso caso, um evento centrado nas discussões do contemporâneo, além de chamar a atenção para uma série de procedimentos estéticos frequentes na literatura e na arte contemporâneas, também acabam nos levando a uma discussão de questões muito frequentes ou muito fortes da nossa época, que passam por aspectos políticos, sociais, econômicos e até mesmo uma questão de disputas teóricas no campo dos estudos literários. Então, eu acho que, nesse sentido, o evento é uma contribuição como uma abertura à reflexão crítica mesmo, num espaço muito necessário, que é a academia, o meio acadêmico, mas numa abertura para a comunidade em geral. E uma das mesas vai buscar reflexões sobre a ditadura militar e o paralelo com a literatura. Nesse ano em que muito se discutiu sobre a neoditadura, a arte e a literatura são convocadas a um enfrentamento, como no passado? Olha, é importante ressaltar que o grupo já tem pesquisadores que lidam com essas questões mesmo antes do ano de 2018. E que estudam as questões relacionadas ao autoritarismo, às várias formas e expressões da ditadura no campo das artes. Mas, obviamente, no nosso contexto, isso se ressignificou. É importante lembrar que o evento já estava previsto antes mesmo das eleições e das últimas discussões a esse respeito, mas o Brasil tem uma trajetória muito forte de exceções aos regimes democráticos e mesmo republicanos, se nós formos considerar toda a história do país. Nesse sentido, essa, digamos, inflexão que a questão tomou no presente nos levou a lançar novamente um olhar para as questões políticas do país, mas também para o modo como a arte, e neste caso especificamente a literatura, historicamente foi um meio de reflexão crítica sobre essas questões e muitas vezes cumpriu o papel de, digamos, ocupar um espaço de reflexão por vezes censurado ou fechado em outros campos do conhecimento e mesmo do saber. O próprio fato de a linguagem literária ser sempre muito densa e muito potente naquilo que ela pode falar, mas naquilo que ela também
pode dizer por outros meios que não os mais explícitos, acaba tornando a literatura uma possibilidade de reflexão que pode alcançar muita gente, inclusive em muitos espaços. Outra mesa traz reflexões sobre a literatura de multidão, essa literatura que perpassa os personagens da grande massa sem se aprofundar nos problemas dos personagens das ditas classes subalternas. Como a literatura consegue dar voz a essas classes? Bom, acho que esse é outro aspecto que vem sendo bastante estudado na literatura e na arte contemporâneas. São várias questões que eu vou dizer de um modo muito sintético aqui, mas tem a ver tanto com uma reorganização das próprias ciências humanas, que dão uma virada, de fato, aí nas últimas 4 ou 5 décadas para o âmbito do periférico, é algo que a gente percebe na antropologia, na história, no campo da linguística, na própria literatura, e, de certo modo, dá visibilidade, mas também entra num território de disputas em que categorias sociais, mas também linguísticas, passam a alcançar uma visibilidade muito maior no campo da arte, não só como aqueles que são representados, mas também como aqueles que se representam, que falam de si, que apresentam até mesmo as suas idiosincrasias em relação ao universo da arte. Nesse sentido, a mesa contempla discussões tanto na literatura brasileira quanto na literatura hispano-americana, especialmente a partir dos anos 90, para pensar como isso vem sendo realizado em diferentes perspectivas estéticas, tanto por escritores quanto por escritoras de diferentes regiões. A homenageada do evento é a vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco. Qual é a representatividade de Marielle no contexto da discussão? Bem, a ideia da homenagem veio de alguns membros do grupo e uma prática muito democrática do grupo é que as ideias são postas, votadas, nesse caso foi aceita. E a representatividade da Marielle é interessante por várias razões. Independentemente da avaliação política que se faça desse crime, e não me cabe aqui entrar nessa discussão, é inegável que foi um crime brutal, que chamou a atenção para uma série de fraturas, tanto no campo político quanto social no país. E desde então, discussões que já vinham em andamento, por vezes identificaram na Marielle uma figura emblemática das questões ligadas à violência, à misoginia, à própria tensão entre centros e periferias, já que a história da vereadora estava muito ligada ao universo da periferia do Rio de Janeiro, onde ela atuava em programas sociais. De um tempo para cá, tem havido várias publicações, inclusive, homenageando a Marielle. Essa semana mesmo eu recebi uma coletânea de poemas escritos por mulheres, todas em homenagem a Marielle. Eu acho que, nesse sentido, a representatividade toca tanto essas questões de ordem complexas, no campo da história, da política, da economia, da própria linguagem, mas também tocam nesse momento e encontram na Marielle uma espécie de emblema de uma discussão ainda muito séria, porque passa não só pela Marielle indivíduo, mas por uma série de outros indivíduos que podem se reconhecer na Marielle também. O evento é aberto ao público, então o senhor pode aproveitar o espaço para chamar o pessoal para participar. Claro, eu agradeço novamente essa oportunidade. Estão todos convidados. O evento ocorrerá nos dias 6 e 7 de dezembro, aqui no Centro de Integração Acadêmica da UEPB. Lembrando que quem fizer a inscrição, que é gratuita, no link disponível na página do evento no Facebook, também receberá o certificado de participação. Qual a página do evento? O evento está com a página no Facebook com o nome Segundo Seminário do Grupo de Estudos de Literatura e Crítica Contemporâneas. Lembrando que o grupo de estudos também tem uma página no Face, então é só acessar por lá que a gente também dá o suporte que for preciso. Tá ok, professor. Muito obrigada pela participação. Um bom evento para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. E o CBN Universidade deste sábado está acabando. Eu espero por vocês no próximo sábado aqui na 103.5. Lembrando que você pode participar também do CBN Universidade no nosso Instagram, @CBN Universidade, e também mandar sugestão de